Bom dia, amigos. 21 de abril de 2025, 4 horas da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. 10 horas da manhã lá em Kiev, na capital da Ucrânia. Aqui no Rio choveu a noite toda e continua chovendo. Igual ontem. Ontem, domingo, choveu a noite toda, mas de manhã abriu o sol e eu e a baixinha fomos à Vila Militar treinar tiro. Semana que vem tem a segunda etapa estadual de tiro de defesa tático. O troço tá complicado, né? A coisa tá complicada. O Trump espera que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo esta semana. Vocês vão ver que é um acordo meia boca. É não entrar para a OTAN e entregar a Crimeia. Tomara que o Tauro chegue antes e detonem aquela ponte da Crimeia, porque aí o status da guerra muda rapidamente. Porque é pela ponte que entra o grosso da logística russa, tá? A defesa aérea ucraniana abateu essa noite 42 drones Shahed dos 96 enviados. Então, foram enviados 96 drones, 42 derrubados pela defesa antiaérea e 47 suprimidos por guerra eletrônica. 729, 44, 89. 89. Bom, tudo bem. Sempre passam alguns. Teve um míssil Onyx, não foi derrubado. Também passou e também foi 2 mísseis KH-31P também atingiram a Ucrânia. Tá? Antes de eu mostrar as baixas, de acordo com o relatório do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, as tropas russas lançaram... Desculpa, é que eu estou com a luz na minha cara, e lê é fogo. Lançaram 704 drones kamikaze, realizaram 1.519 bombardeios e lançaram dezenas de ataques a posições ucranianas hoje, antes das 22 horas. Tá? Explosão relatada em Kharkiv. Hoje, pela primeira vez, a 4 quilômetros de altitude, o drone de ataque e reconhecimento russo Forpost foi alvo de um interceptador de drones, o trabalho da unidade Aves de Magyar. Muito interessante. Presidente Zelensky, a Ucrânia propõe abandonar qualquer ataque com drones e mísseis de longo alcance contra a infraestrutura civil por um período de pelo menos 30 dias com possibilidade de extensão, uma vez que demonstrou que esse formato poderia se manter. Kremlin diz que não há ordem para estender trégua da Páscoa. Bom, isso ainda tem mais uma coisinha. Deixa eu então ir às baixas. Foram apenas 670 soldados. Tem que ver que teoricamente haveria uma trégua de Páscoa, né? Nessa trégua, inclusive, a Rússia aproveitou para transpor rios e obstáculos que estavam com dificuldade sob fogo, e aí, com o cessar-fogo da Ucrânia, a Rússia aproveitou e fez um monte de movimentos que antes não conseguia fazer. Foram 2 tanques, 2 blindados, 10 peças de artilharia, 30 UAVs e apenas 50 veículos de logística, tá? Teoricamente, estava numa trégua. Muito bem. O plano de paz apresentado pelo governo do presidente dos Estados Unidos é proibição de adesão à OTAN e reconhecimento da anexação da Crimeia. A administração Trump ofereceu à Ucrânia um plano para acabar com a guerra com concessões ao Kremlin.
Sempre concessões ao Kremlin, não tem concessão à Ucrânia. Entre essas concessões estão o reconhecimento da anexação da Península da Crimeia, a proibição de ingressar na OTAN, congelamento da frente e uma chamada zona neutra ao redor da usina nuclear de Zapanaia, ou seja, não é aquela de Zaporizhzhia, é Zapanaia, não sei nem onde é que fica isso. Isso foi relatado pelo The Wall Street Journal, citando documentos confidenciais e autoridades ocidentais. Note-se que o documento foi apresentado à delegação ucraniana por altos funcionários da equipe republicana durante uma reunião em Paris em 18 de abril, e as mesmas ideias foram também discutidas com representantes europeus. Os Estados Unidos aguardam agora a resposta de Kiev, que provavelmente será divulgada em uma reunião de autoridades americanas, ucranianas e europeias em Londres, ainda esta semana. Depois, se houver convergência entre as posições americanas, europeia e ucraniana, propostas poderão ser enviadas a Moscou, diz a publicação. O que a equipe de Trump está propondo? Reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia, pelos Estados Unidos, e bloquear a adesão da Ucrânia à OTAN. Mas, além disso, tem o congelamento da frente. Se congelar a frente, 18% do território da Ucrânia vai estar na mão do... Eu não aceitaria isso não, mas vamos ver o que acontece. Vamos seguir. Vamos para a nossa galeria de membros. Membros são os apoiadores do canal, que com uma contribuição simbólica de R$ 2,99 ajudam o canal e participam, inclusive dando notícias e uma série de informações no grupo de WhatsApp do nosso canal. Na descrição desse vídeo sempre tem o endereço para o nosso grupo de Telegram, onde mostra tiro, bomba, coisas que o YouTube proíbe que se mostre aqui no vídeo. Tudo isso é colocado no nosso grupo de Telegram e é livre para qualquer pessoa inscrita no canal. Então, se você quer ver mais sangue, guerra e não sei o que, veja o nosso grupo no Telegram. Está na descrição desse vídeo. E vamos seguir com as notícias. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Hoje é segunda-feira e eu quero abordar dois aspectos. Um é o estado atual do exército russo. E o outro é como foi a tal trégua do Putin, né? Que o Putin continuou bombardeando, só a Ucrânia obedece à trégua. O problema é que as notícias chegam ao contrário para o Trump. O Trump é um idiota. Então a Rússia liga para ele e diz: a Ucrânia está atacando a gente.
E não é, é o contrário. Quer dizer, ele nunca foi a Kiev, ele não conhece nada sobre a guerra e ainda se mete a fogueteiro. Mas vamos começar mostrando o estado lamentável não é só do exército não, porque agora eu vou mostrar a Força Aérea, né? Pilotos russos que voam em aeronaves novas que custam 50 milhões de dólares ainda não conseguiram GPS e luvas. Então preste atenção, olha só. Eles estão usando aqueles aparelhos de GPS caseiro em formato de celular, tá vendo? Porque o avião, tá vendo aqui? Usa aparelho de GPS porque o avião não tem. E luvas eles têm que comprar do próprio bolso. Então, estamos falando da Força Aérea Russa com os novos aviões que chegaram, acho que é Sukhoi 34. Nada contra burricos. Короче, УАЗики закончились. Burricos, jumentos, não tem nada contra esses pobres animais. Mas um russo reclama que o exército russo está sem UAZs, Urais e outros veículos. Então eles são forçados a usar um burro como seu único transporte logístico. Nada contra o burrico, mas imagina, andar 20, 30 quilômetros na velocidade de um burrico, o cara vai levar um dia inteiro, né? De carro chegaria em pouco tempo. Nada importante, só para mostrar essa moça bonita. É uma guerreira, tá descansando, tá vendo? Tirou um horário para descansar. Olha que belos olhos azuis. O pessoal vive pedindo que eu poste foto de guerreiras bonitas ucranianas. É que eu ponho na medida que eu encontro, né? Eu estou pesquisando no X, antigo Twitter. Então, quando aparece, com prazer, eu coloco. Essa é a manchete da BBC News. Ataques continuam apesar da promessa de Putin de trégua de Páscoa, diz Zelensky. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de criar uma impressão de cessar-fogo enquanto ainda realiza ações militares em alguns lugares da Ucrânia. Nas primeiras 6 horas da trégua de Páscoa, ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin, Zelensky afirmou que houve 387 bombardeios e 19 ataques por parte das forças russas, além do uso de drones 290 vezes. Não há relato de vítimas. Putin ordenou que suas forças interrompam toda atividade militar na Ucrânia das 18 horas, horário de Moscou, de sábado até meia-noite de domingo. Kiev afirmou que também cumpriria a ordem. O Ministério da Defesa da Rússia insistiu que todas as forças russas estavam aderindo à trégua e acusou o exército ucraniano de violá-lo. É mole? É sempre assim. Eles fazem o troço, botam a culpa nos outros e os bestaloides dos americanos acreditam. Ninguém mais acredita, só os oligoides americanos. A Rússia afirmou que unidades ucranianas dispararam contra posições de tropas russas 444 vezes, realizaram 900 ataques com veículos aéreos não tripulados, VANTs, 12 bombardeios, 33 ataques com VANTs e 7 lançamentos de munições. O Ministério informou que houve mortos e feridos entre a população civil. Não forneceu detalhes. Entenderam? Então, inventaram esse monte de ataques e coisas que não houve, e isso é o que está na Casa Branca. Já os ataques que a Rússia fez, como esses prédios destruídos aí no jornal, isso não chega, né? Isso tudo aqui não chega na Casa Branca. E outra coisa, vocês vão ver que a Rússia aproveitou a trégua
para avançar com suas tropas em um monte de lugares onde estava tendo dificuldade, como rios e coisas com água, coisas com difícil travessia. Eles aproveitaram a trégua e melhoraram suas posições. São muito espertinhos. Tem um monte de posts no X e no Telegram falando sobre isso. Eu vou ler apenas esse que serve de exemplo, porque praticamente é o mesmo assunto em todas as partes. Até o momento, desde o início do dia, o exército russo violou o cessar-fogo de Putin mais de 2.000 vezes. No entanto, não houve alertas de ataque aéreo hoje. Portanto, este é o formato de cessar-fogo que foi alcançado e que é o mais fácil de estender. A Ucrânia propõe cessar quaisquer ataques com drones e mísseis de longo alcance contra infraestruturas civis por um período de pelo menos 30 dias, com possibilidade de extensão. Se a Rússia não concordar com tal medida, será uma prova de que pretende continuar a fazer apenas coisas que destroem vidas humanas e prolongam a guerra. Deixa eu tirar meu rosto daqui da frente para que vocês vejam as imagens. Os russos estão abrindo caminho através de obstáculos aquáticos, usando a trégua para avançar. Eles estão tentando abrir caminho para o deslocamento temporário em estradas usando equipamentos de engenharia baseados em Kamaz, com mais de 10 veículos de infantaria e especializados envolvidos. Então eles são espertos, dizem que estão fazendo trégua, acusam a Ucrânia de estar atacando eles, enquanto que eles vão melhorando suas posições. Atualização de Zelensky no Telegram sobre a trégua. Desde amanhã, as forças russas violaram o cessar-fogo de Putin mais de 2.000 vezes, com 67 ataques, 1.355 bombardeios, incluindo 713 com armas pesadas. Usaram aeronaves de combate terrestre FPV, 673 vezes. Apesar da promessa de paz, as ações da Rússia demonstram que ela não está interessada em um cessar-fogo real. A Ucrânia continua a oferecer uma trégua real de 30 dias, com foco na não realização de ataques à infraestrutura civil. Se a Rússia rejeitar a proposta, isso comprovará sua intenção de continuar destruindo vidas e prolongando a guerra. Observado pelos russos, as forças ucranianas também estão evacuando os mortos e feridos. Essa é uma filmagem da direção de Zaporizhia. Então aí a gente vê soldados ucranianos levando seus mortos, recolhendo seus mortos e levando seus feridos, observados por drones de vigilância russos. O governo Trump já está cansado da guerra na Ucrânia e a guerra já dura há muito tempo, disse o general Kellogg. Assim, Kellogg comentou a declaração de Marco Rubio, que anteriormente disse que Trump estava perdendo a paciência com a falta de progresso no fim da guerra. Isso é bem feito. Em vez deles ouvirem os dois lados, eles só ouvem um, aí caem nas artimanhas do Putin, que é muito mais esperto que todos eles juntos, né? O ministro das Relações Exteriores tcheco, Lipavsky, acertou em cheio. A trégua de Páscoa de Putin é como jejuar entre o café da manhã e o almoço, enquanto se come doces secretamente. Um golpe de relações públicas, não um cessar-fogo de verdade. Já mostrei muitas vezes aqui no canal tanto Kiev, a capital da Ucrânia, como Lviv, a cidade mais ocidental, né? Quase
divisa com a Polônia. Então, isso aí ele vive na Páscoa, né? Como na semana de moda, bênção dos ovos de Páscoa em Bernardinive. A Páscoa é um evento levado muito a sério na Ucrânia. A Ucrânia é um país muito religioso, né? Religião cristã ortodoxa. E eles são muito religiosos e muito atentos a não só a tradição, costumes antigos, como costumes ligados à fé. Então, você vê, é lógico que está tendo uma trégua, entre aspas, mas é uma trégua que a Rússia não deixou de bombardear, né? Então tem cidades que, infelizmente, receberam visitas de drones e outros tipos de bombas e tiveram incêndios e feridos. Graças a Deus, Lviv parece não ser o caso. Então, assim você vê um pouco de como é uma cidade ucraniana em tempo de guerra. Isso é o tipo da coisa que, se o gabinete do Diabo Louro lá, do Laranjão, assistisse, teria uma ideia completamente diferente, porque ele só tem ideia das informações de Trump. Não só de Trump, de Putin. Não só aquilo que o Putin fala diretamente, mas como a propaganda. A Rússia gasta bilhões de propaganda com as narrativas. E as narrativas que saem do Kremlin pintam uma Ucrânia completamente devastada e sem condições de fazer frente a um exército superior. Nós aqui do canal conhecemos muito bem esse exército superior. Vocês acabaram de ver os burricos do transporte de logística, né? Então, meu Deus, já passeamos bastante. Vamos ver uma outra coisa, porque vocês estão vendo, é uma bela cidade Lviv. Tomara que a guerra acabe antes que as bombas destruam todos esses prédios antigos, bonitos, né? Cada prédio desse deve ter uma história secular, né? É uma cidade muito antiga, é uma civilização muito velha. Tá aí, ó, concentração em Lviv. Estamos vendo passeios pela cidade de Lviv, a cidade mais ocidental da Ucrânia. Graças a Deus, bem longe da linha de frente. O que não quer dizer que seja imune. Ela já foi atingida várias vezes com mísseis balísticos e drones de longo alcance. Já foi, mas que bom que nesse domingo de Páscoa eles tiveram um pouco de paz. Que coisa linda. Infelizmente eu não posso botar música, né? Porque o YouTube não gosta. Mas olha que coisa linda. A Páscoa é um assunto sério na Ucrânia. Celebrações como esta acontecem por todo o país ontem, apesar da guerra, e não é à toa que a Rússia gasta 4,5 bilhões de dólares por ano em desinformação para escondê-la. Que coisa! Quer dizer que a Rússia gasta uma nota preta para esconder essas belas celebrações, porque provavelmente lá na Rússia não tem uma coisa tão bonita como esta, né? Não tem jeito. Eu não gosto, mas a gente tem que ouvir as besteiras fora de sintonia que esse Laranjão, Diabo Louro, de vez em quando abre a boca para dizer. Aliás, eu não sabia, mas eu soube que a Melania Trump deu-lhe um chute na bunda, pediu divórcio e não aguentou porque ele é um safado e estava traindo ela com várias modelos, uma norueguesa,
teve um romance de 10 meses. Vê se pode, um homem casado não se dá o respeito. Esse aí é o presidente dos Estados Unidos. Por muito menos fizeram um escândalo na Casa Branca com outro presidente, com aquele caso da Mônica. Enfim, vamos deixar a fofoca de lado. Trump afirma que Putin, Biden e Zelensky são todos os responsáveis pela guerra na Ucrânia. Segundo ele, Putin não deveria tê-la iniciado, Biden perdeu a chance de pará-la e Zelensky também poderia tê-la impedido. Ele acrescentou que em breve haverá, entre aspas, propostas muito boas, fecha aspas, para resolver o, entre aspas, conflito, aí entre parênteses, narrativa da propaganda russa. Pura e simplesmente, esse cara está fora de sintonia. A Rússia tortura e aprisiona trabalhadores na usina nuclear de Zaporizhzhia, enquanto a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, não vê nada. Mais de 1.000 pessoas foram mantidas em cativeiro. Pelo menos 20 estão desaparecidas. A Alemanha anuncia novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia no início desse mês. O novo chanceler Friedrich Merz disse que poderia abandonar a política de seu antecessor e dar a Kiev mísseis Taurus de longo alcance. Já disse isso várias vezes. Vamos passar agora à ação. Vejam que explosão linda, que coisa linda. É a destruição de um sistema de defesa aérea russo, um Buk M1, na direção sul. Agora, tá vendo? Como pegou na munição, a munição faz esse foguetório que vocês estão vendo. Sai míssil para todo canto. Bonita a explosão, hein? Acho que a gente pode encerrar por aqui com essa bela imagem. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Espero que as histórias e matérias que compartilhamos hoje tenham tocado o coração de vocês, assim como tocaram o meu. Lembrem-se de que cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado e conexão. Agradeço por estarem conosco e, se Deus quiser, nos encontraremos amanhã para mais momentos especiais juntos. Sempre, no final de cada vídeo, tenho a galeria de abraços e eu deixo aqui o abraço ao Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, já que ele não consegue ler ali as letrinhas da galeria de abraços, mas ele nos ouve todo dia por celular. Até amanhã, se Deus quiser.